Olá, meus amados, que bom que temos mais uma transmissão na Mira da Saúde. E como vocês estão passando? Bem, que ótimo! Eu também estou passando muito bem, porque sou vovó e minha netinha tá bonitona, bonitinha, né? Crescendo bem. Muito obrigado por aquelas pessoas que nos deram tanto apoio e tantas bênçãos de Deus. E realmente experimentar a multiplicação é bom demais. Mas deixa esse problema familiar, questão familiar ao lado, e vamos trazer um assunto relacionado com a família, casal, mas hoje vamos ter um ponto de vista, uma verdade na realidade, para nós meditarmos. Realmente isso tem a ver com a saúde demais, seja da parte do homem ou da mulher. Isso requer realmente um entendimento muito profundo, porque ao longo desse período que eu vivo New Start, e eu vejo tantos pacientes por questão familiar, por questão de casamento, esse desajuste proporcionar uma alteração profunda no seu coração e realmente aparecer como doenças. Isso é algo que nós precisamos considerar. Então, quero mostrar hoje, pode ser que esta pesquisa científica que vou mostrar não tenha muito a ver com o assunto que vamos falar, mas tem a ver, porque algo que acontece invisivelmente a nós, mas que realmente acontece. Veja aqui na tela, esse artigo é da revista Science News, é de muito tempo atrás esta pesquisa, mas é válido. É fevereiro de 2003, na revista Science News. E, na realidade, este artigo foi publicado na revista Nature Medicine. Dentro da revista Nature tem a parte médica. E aqui está mostrando esta pesquisa feita na universidade, no Instituto Weizmann de Israel. Aí, aqui está mostrando como que ocorre deixa eu ampliar, a fertilização e viagem desse ovo, agora fertilizado, mas para que ocorra esta fertilização, como que ocorre viagem de espermatozoide? Aqui está o ovário. Do ovário libera óvulo. Uma vez por mês, óvulo é liberado, então óvulo viaja em direção ou no sentido a útero, né? E espermatozoide entra através do relacionamento íntimo do casal, e este espermatozoide que chega até o útero e vai viajando. Impressionante, gente. Espermatozoide viaja para onde tem óvulo.
tem 2 ovários na mulher, não é? E cada mês libera-se um óvulo a partir de cada ovário. Agora, espermatozoide viaja exatamente onde tem óvulo e, segundo pesquisa, e que eles acham que aqui está sublinhado de amarelo, essa pesquisa foi feita com coelho. O espermatozoides pode sentir, olha só, pode sentir a diferença de temperatura. O que quer dizer isto? Aqui vocês estão vendo o útero e esse tubo chama-se tubo de Falópia. E veja, esta extensão, segundo pesquisadores, onde é comandado por temperatura. E esta extensão aqui é comandado pelas substâncias químicas. E óvulo que foi secretado pelo ovário vai viajando. Quando chega nesse ponto, mais ou menos já viajou 1/3 desse tubo de Falópia. Então, espermatozoide encontra com óvulo e entre milhões, um espermatozoide geralmente entra no óvulo e a membrana do óvulo muda completamente, não deixa outros espermatozoides penetrar. É coisa impressionante. Então, aqui nessa extensão onde há diferença de temperatura, aqui próximo de útero, a temperatura é mais baixa e à medida que subindo, a temperatura torna-se mais alta. E segundo os cientistas, veja só, como que eles pensam? Espermatozoide tem capacidade de sentir essa diferença de temperatura. Que coisa, né? Como que espermatozoide consegue sentir a diferença de temperatura? Certamente esta ideia é a de evolucionistas. Na realidade, pode ter diferença de temperatura, mas quem guia para chegar até óvulo é o Criador. Criador. Se Criador não guia, né, que é realmente papel do Criador para multiplicar, para gerar a vida, que era o plano original da criação. Para que multiplicar a vida? Para Deus poder dar seu amor, porque isso é alegria, é o prazer de Deus, dar o amor. Quando Deus não consegue dar o amor, porque não tem outra parte para dar, ou porque a outra parte existe, mas que rejeita este amor, Deus fica irado. A ira de Deus é isto. Ele tem cheio de amor. Ele é o amor incondicional, mas que não pode dar este amor para poder manter a vida, porque cada ser humano que não recebe o amor de Deus
é morto. Então, esta escolha, esta atitude de não receber o amor de Deus chama-se pecado. Pecado de conceito, definição real, verdadeira da Bíblia é isto: rejeitar o amor de Deus e, em vez de ter vida que é propósito de Criador, aí você então morre. Morte. Isso é pecado. Afastar de Deus. Não receber o amor de Deus. Então, papel de Deus é isto: dar o seu amor. Por isso que o espermatozoide consegue exatamente direcionar onde tem óvulo. Bom, realmente isso é predestinação ou providência. Providência. Isso foi planejado por Deus mesmo antes da criação. Isso é uma maravilha. Cada detalhe, desde ao nível atômico, ao nível de partículas, depois a moléculas, ao nível de tecido, órgão. Isso é extremamente misterioso e extraordinário. Assim que é o casal, o casamento. Pensa um pouco, ter um filho dentro do casamento é uma alegria, felicidade para a família inteira. Agora, ter bebê sem ter casamento e cada um tem que se virar. Realmente isso proporciona um desajuste familiar e grandes encargos na sociedade. A mãe precisa criar o filho sozinho, sem ter mãe, sem ter pai, sem ter apoio da família. Isso realmente nunca foi plano original de Deus. Então nós precisamos refletir. E na Bíblia, incluindo os religiosos, isso é impressionante. Isso na época de Jesus. E que hoje também continua da mesma forma. Vamos lá para Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19, a liderança religiosa, que eram fariseus, né? Uma das lideranças na nação judaica era fariseus, depois saduceus, escribas, sacerdotes, cada um na sua função, mas tinha essas classes. Esses fariseus, então, vieram a Jesus e para experimentar, tentando, né? Aí perguntaram: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Olha só, na época de Jesus tinha isto. E também na época de Moisés também tinha. Aí Jesus então respondeu: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? Olha aí a resposta de Jesus.
como era desde o princípio. Deus fez quem? Homem e mulher. E que disse? Por esta causa deixará, Deus disse, o homem deixar o pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Coisa impressionante, né? Dois tornar uma. Isso é verdadeiramente mistério para este mundo. Muitas pessoas, a maioria absoluta, incluindo eu, casei sem saber o que significa o que Jesus falou. Dois tornar uma. Eu casei por causa do interesse, né? Porque chegou a idade, aí família pressiona que precisa casar e também você viver sozinho não é agradável, né? Tem tantas coisas que sozinho não resolve, mesmo que resolva, mas não é ideal. Então, por causa do interesse pessoal, na realidade, eu casei, escolhi uma mulher que, segundo a Bíblia, a mulher que Deus preparou, era uma auxiliadora idônea, porque homem só faltava uma parte, precisava de mulher, assim que Deus criou. Então, já que Deus criou desta forma, nós hoje sentimos isso na pele, né? Quando o homem está só. E daí, Jesus respondendo, lá no princípio, Deus fez dois, agora uniu, agora é uma carne só. E ele continua, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Uau! O que Deus ajuntou, Deus fez dois em uma carne só, uniu. E que nenhum homem separe, tornar dois. Repudiar, Moisés deu este mandamento, pode repudiar da carta de divórcio. Aí Jesus continua explicando por que esses fariseus que conheciam os mandamentos de Moisés, então eles dão razão da Bíblia, do Velho Testamento, para divorciar, segundo os seus interesses. Replicaram-lhe fariseus, por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhes Jesus, por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Na criação jamais era para repudiar a mulher por qualquer motivo, como era costume na época de Moisés, e este costume continuou e até época de Jesus, por tanto tempo. Isso dentro da nação Israel. Judeus, aquele povo escolhido que se considerava realmente povo de Deus. E havia essa prática.
aquele que Deus ajuntou, Jesus diz, homem não separa, mas é a liderança religiosa fazia isto, praticava. E ainda estava tentando para colocar no xeque-mate, né, Jesus, para contradizer o que Moisés mandou. Então veja, como que foi na criação? Para isso a gente precisa ir para Gênesis. Gênesis capítulo 2 registra esta criação de homem e mulher. Da parte do homem, vamos pular, mas vamos ver a criação da mulher. Gênesis 2, capítulo 2, verso 18. Disse mais Jeová Deus, não é bom que o homem esteja só. Falhei uma auxiliadora que seja idônea. Olha, do ponto de vista tinha uma coisa ruim. Qual era? Não era bom homem estar só. Assim que Deus criou. E, portanto, ainda não terminou o sexto dia, Deus então está completando. E fez com que este homem já criado, mulher ainda não existe, fez passar, verso 17. Havendo, pois, Jeová Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Cada animal passando de pares, porque Deus fez pares, né? E Deus havia abençoado. Sede fecundos e multiplicai. E para o homem não havia uma auxiliadora ou par. Então Jeová Deus, verso 20, fez cair pesado sono sobre o homem, anestesiou, né? E este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que Jeová Deus tomara ao homem, transformou-a uma mulher e lhe trouxe. Cientificamente falando, isso não foi nada de cirurgia. Muita gente acha que Deus fez a cirurgia e fez a mulher, né? Mas eu não entendo assim. Hoje, cientificamente falando, simplesmente pegar célula-tronco que está na medula óssea da costela do Adão e a partir dessa célula-tronco do Adão, então fazer uma outra criatura. O Adão que tem 23 pares de cromossomos e o último cromossomo X, o XY. E Deus, dessa célula-tronco, o que ele fez? Deletou Y e dobrou X. XX. Aí veio uma nova criatura. E daí, quando Adão acordou e viu esta nova criatura, Deus a conduziu para Adão
Sabe o que este Adão declarou? Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Uau! Adão entendeu. Plano de Deus. Deus fez uma nova criatura a partir da vida que ele recebeu de Deus, o fôlego de vida que ele recebeu. Então Deus fez com que esta vida de Adão gerasse uma outra vida. Uau, que maravilha! Isso é maravilhoso. Compreender esta criação por Espírito Santo proporciona uma libertação tremenda. Realmente uma libertação completa. Veja só, do homem, Deus forma uma outra criatura. Faz com que este homem compreenda que ele acabou de gerar uma nova criatura. Só que foi Deus que fez tudo isto, né? E o homem então declara: esta afinal é osso dos meus ossos, a carne da minha carne. Eu gerei, tu existe por causa de mim. Por isso eu vou dar nome. Quem gera que dá nome, né? Sabe nome Adão, quem que deu? Quem gerou? Jeová Deus. Agora, esta nova criatura, Adão que gerou, então Adão dá o nome, varoa, ou outras versões traduziu como mulher. Uau. Quando Adão compreendeu disso, aqui mulher, não sei qual foi a reação, aí Deus fala: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Originalmente era uma. Compreende? E aí, quando Deus une, sabe como que une? Porque Deus que uniu, não foi? Deus une sempre com o amor. Que tipo de amor? Amor de Deus. O amor incondicional. O Adão amava a mulher, a auxiliadora idônea que Deus criou para ser bom para o homem de uma forma incondicional. Era amor de Deus. Estavam unidos. Uma carne só. Um propósito. Uma vontade. Naturalmente, vontades são diferentes, cada um tem sua peculiaridade, cada um pensa diferente, mas quando um fala assim, exatamente, eu concordo, eu apoio. Quando outro fala, mesmo que não é do meu pensamento, eu não entendo, mas aceita-se por completo apoio. Não existe ideias antagônicas, mas sempre unir, por causa do amor incondicional.
Então Deus fez estes dois à sua imagem, conforme a sua semelhança. Para quê? Para que estas criaturas que vão multiplicar, espermatozoide vai encontrar com óvulo e formar uma só, depois vai ter uma outra criatura bem parecido aos seus progenitores, desfrutar a natureza de Deus, o amor incondicional. Pensa um pouco, meus amados, o mundo encher de seres humanos de amor incondicional. Como seria isso? Paraíso. É outro reino. Não é este mundo que estamos experimentando, tudo de amor condicional. Nós amamos até certo ponto, dentro do meu interesse, nós amamos. Na realidade, isso não se chama o amor, não deveria chamar. Mas nós estamos completamente acostumados, quando fala, automaticamente este amor é condicional. Mas o amor de Deus, o amor que Adão e mulher experimentavam, não era este o amor condicional. Amor condicional começou quando Adão ouviu a voz da serpente. Aceitou a ideia da serpente, aí o amor, aquele que unia, imediatamente ocorreu separação. Amor condicional. Deus é fonte de amor incondicional. Inimigo, Satanás, é fonte de amor condicional. Amor que tem fim. Amor que acaba dependendo das condições. Então, por que Moisés deu carta de divórcio? Para repudiar a mulher. Segundo Jesus, pela dureza do coração. O que é dureza do coração? Não aceitar o amor incondicional de Deus. Não aceitar. Já que não aceita o amor incondicional de Deus, você não quer? Rejeita até o fim? Então, tem que viver segundo o amor condicional. Já que a sua mulher não te agrada mais por algum motivo, então, pro forma, você dá carta de divórcio, repudia. Mas sabe qual é a opinião, pensamento de Jesus em Mateus capítulo 19? Jesus fala, mesmo que deu carta de divórcio, no verso 9, né? Capítulo 19, verso 9. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher com carta de divórcio, não, senão por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Não é a união só porque tem carta de divórcio.
Isso é do ponto de vista do Criador. Mas próprios fariseus, líderes religiosos da época, por ter dado carta de divórcio segundo o mandamento de Moisés, que eles achavam tudo é lícito, e aí casava com outra mulher que agradava. Viver dentro do amor condicional. Meus amados, quando nós vivemos no amor condicional, isso é puro estresse. Isso proporciona hipocrisia, dependendo da situação. Porque você não tem um sentido absoluto. Sempre é relativo, sempre compara. Então, meus amados, quando vem estresse, vem radicais livres. Com radicais livres ocorre dano dos genes das células. Isso, então, é doença. Então, meus amados, esta dureza do coração, que é da natureza humana, somente o Espírito Santo muda. Ele é o Todo-Poderoso para mudar. Então, diante da nossa dureza do coração, precisamos rogar. Precisamos olhar para aquele que é o Todo-Poderoso, porque com amor incondicional une. Com a natureza humana nós não compreendemos, mas quando nós permitimos que a natureza espiritual, que é o Espírito de Jesus Cristo, atuar, nós certamente vamos experimentar esta união por causa do amor incondicional de Cristo, compreendido através do Espírito Santo, porque isso é sua função para com cada um de nós. Então, nós vamos experimentar este amor maravilhoso, este amor extraordinário que cobre qualquer erro, qualquer fraqueza, qualquer, como eu diria, qualquer ofensa, cobre tudo. Precisa repudiar? Jamais. Perdoar 70 vezes 7. Você lembra a experiência de Oséias? Oséias, quando sua esposa sai, deixa a casa e vive com outro, aí ele vai lá, busca, cobre o amor incondicional, porque ele recebia este amor do Espírito Santo. De novo a mulher sai, vai lá, busca de novo. E assim que Jeová Deus falava com Oséias, e Oséias se submeteu à vontade de Jeová. E assim ele pôde. E ele pôde ter filhos e filhas. Que maravilha, né? Fazendo com que
a sua esposa: esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, independente de esta mulher deixar a casa e ir buscar outro, para Oséias nunca mudou. Nunca mudou. Aquilo que Deus uniu, não é homem que vai separar. Ser espiritual vive assim. Na Bíblia temos exemplo de seres humanos que foram iguais a mim, iguais a meu amado que está ouvindo, iguais, mas eles reconheceram que há Espírito Santo que está agindo. E hoje para nós tornou-se muito fácil, porque Jesus Cristo nos mostrou este amor. E Jesus Cristo nos mandou o Consolador, o Espírito Santo, revelando o amor infinito do Pai Celestial, que Jesus viveu, revelou aqui na terra. Então, Consolador prometido está em você e em mim. Somos templo do Espírito Santo, que faz lembrar todas as palavras de Jesus Cristo. Recebendo estas palavras de Jesus Cristo, ensinado por Espírito Santo, isso chama-se batismo do Espírito Santo. Porque Jesus batiza com o Espírito Santo. Então, meus amados, assim como Oséias, nós também podemos experimentar o amor incondicional do nosso bom Deus e submeter a sua vontade e cobrir multidões de pecado do meu próximo. E sermos povo do reino de Deus. Maravilha! Aleluia! Vamos agradecer. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor uniu dois em uma carne só. Este amor incondicional, extraordinário. Mas por causa do pecado, nosso coração tornou-se duro. Rejeitar o amor incondicional, porque para nós é estranho. Nunca experimentamos isto. Mas por causa de Jesus Cristo e também por causa do Espírito Santo que o Senhor nos enviou, nós podemos experimentar. Muito obrigado pela esta oportunidade. Então faz com que a cada momento que o Espírito Santo nos fala todas as palavras de Jesus Cristo, que possamos aceitar, porque o Espírito Santo tira o coração de pedra e faz transplante do nosso coração de pedra em carne. Muito obrigado, Pai, pela esta cirurgia magnífica. E assim nós temos a vida em abundância, saúde completa.
Agradecemos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Até próxima!